declaro essa mesa aberta para os nossos diálogos transversais. Inicialmente, nós contaremos com a exposição oral do professor Ivânio, que vai falar sobre os pontos de vista de Bunge, né, e também de Karl Popper, né, sobre realidade na filosofia. Professor, fique à vontade. Tem que ficar aí? O senhor pode ficar onde você quiser. Aqui não, né? Aqui, tá. Para os nossos internautas poderem acompanhar. Lembrando que perguntas poderão ser feitas no final, vai ter um tempo para as perguntas. Você pode vir aqui na frente, pedir o microfone e direcionar a pergunta para o palestrante que você tiver interesse. E os internautas também podem mandar perguntas, tá certo? Nós temos um bolsista de plantão lá no na nossa página para poder acompanhar também as perguntas. Obrigado. Bem, então, boa tarde a todos e a todas. O áudio está chegando aí bem? Bem, eu normalmente falo rápido e alto, né? Mas vou procurar falar mais baixo e devagar, tá? Pois bem, então eu queria agradecer primeiramente o convite, né, aí da PRPI para participar desse debate. Eu acho que esse é um dos programas da universidade que melhor expressa a natureza da própria universidade, né? E eu acho que é uma oportunidade, inclusive, também para a gente desfazer alguns preconceitos, né? Sobretudo preconceitos no que diz respeito à relação entre as áreas, né? E eu diria que o meu objetivo hoje aqui é, sobretudo, tentar montar uma argumentação e uma exposição que, em última análise, vai tentar agregar aí duas áreas, no caso, a filosofia e a física. Em última instância, o que eu vou tentar mostrar para vocês é que nós discutimos a mesma coisa. E nós já discutimos a mesma coisa há mais de 2000 anos. Então, assim, o objetivo, eu diria, central é esse. É óbvio que eu vou tentar fazer aqui a exposição em algumas partes. Programei aqui um roteiro, mas pelo tempo é impossível dar conta de todos os pontos no detalhe, mas eu diria que pelo menos no atacado, se ao final da exposição vocês tiverem clareza de que filosofia e física, pelo menos uma parte da filosofia e uma parte da física, discutem a mesma coisa, né, eu diria que eu estou com o meu objetivo aqui realizado. Tá? Então, o meu objetivo basicamente é esse. Né? E para isso, eu vou tentar fazer uma exposição em alguns momentos. Né? Então, que momentos são esses? Então, eu vou fazer aqui uma apresentação, como diria o Quine, em pincéis grossos, né? E aí depois a gente passa para o detalhe. Pois bem, então eu vou tentar fazer aqui, basicamente, essa exposição em três movimentos, certo? O primeiro movimento é para tentar mostrar e tentar explicitar para vocês o que é propriamente o problema da realidade. Ou seja, e tentar mostrar que os filósofos, desde aqui eu diria dos gregos, né, desde os gregos antigos, desde o começo da filosofia propriamente, essa é a questão fundamental. Por mais que ela não tenha se apresentado com esse termo realidade, que esse é um termo mais, eu diria, recente, aí por volta do século XIII, com Duns Scoto, onde ele coloca a palavra realitas, né, ou realitas em latim, que é exatamente esse termo sobre o que a gente está falando. Agora, o conteúdo desse termo, ou seja, ele já vem sendo discutido muito antes de Duns Scoto, aí no final da Idade Média. Então, esse é o primeiro movimento. Tentar mostrar em que sentido a questão da realidade é a questão filosófica ou a questão metafísica por excelência. E, portanto, é também a questão, eu diria, física. Uma vez que a física, até, eu diria, o início da modernidade, estava absolutamente, eu diria, eivada de filosofia, ou tudo era, no fundo, filosofia. Né? As ciências particulares, a física, a biologia, a matemática nem tanto, mas a matemática já tem uma certa autonomia desde a época dos gregos. Né? A mecânica, por exemplo, a moral, enfim, todas essas ciências particulares, elas se desgarraram da filosofia, eu diria aí mais para o começo da modernidade. Apesar de que é possível fazer distinção entre o que é a reflexão da botânica, o que é a reflexão da física, o que é a reflexão da metafísica, já em Aristóteles, mas eu diria que do ponto de vista global, né, a discussão e essas questões que eram discutidas pelos filósofos, na realidade, estavam ali agregadas em torno de uma única figura, que era a figura do filósofo. Tá? Então, nesse sentido, eu vou tentar mostrar que essa questão da realidade é a questão filosófica ou metafísica por excelência. Então, esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, a gente já vai fazer uma transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna, tentando mostrar como essa discussão ela se especifica mais. Ou seja, há uma noção de senso comum do que seja a realidade,
certo? E essa noção de senso comum do que seja realidade é resultado de um refinamento, de uma reflexão que foi feita, sobretudo, na Idade Média. Ou seja, qual é a concepção de senso comum do que nós concebemos como sendo a realidade? A realidade é tudo aquilo que independe para ser do sujeito que pensa sobre essa realidade. Ou seja, realidade, no fundo, é este mundo absolutamente objetivo que não é aqui contaminado por este mundo subjetivo, mental, intelectual, enfim, como queira chamar. Então, essa discussão começa a se especificar de maneira mais precisa no final da Idade Média. Aí, na modernidade, de fato, as ciências particulares e a física, em especial, começa a ganhar um outro status, né? E René Descartes é o autor que, de fato, faz essa demarcação de maneira muito clara. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre Descartes, como é que, em última instância, ele faz essa separação entre física e filosofia. E aí a gente fecha, portanto, o segundo momento dessa exposição. E o terceiro momento seria um momento relativo à filosofia da ciência contemporânea propriamente dita. Aí eu escolhi dois autores, a partir dos quais eu vou aqui falar, que é o Karl Popper e o Mario Bunge, né, que são dois autores de suma importância na filosofia e ficaram conhecidos por defender uma postura filosófica específica que se chama realismo científico. Certo? Então, há várias outras posturas em filosofia da ciência, há várias maneiras de se compreender a atividade científica e o realismo científico é uma postura dentre essas várias posturas. Pois bem, então vamos lá. Olha, a questão fundamental da filosofia, né? A filosofia, na realidade, ela começa a se constituir na medida em que ela tenta dar explicações sobre a realidade, sobre o mundo, a partir de uma perspectiva que, na Grécia Antiga, era diferente do que estava posto. Ou seja, as narrativas míticas, a partir das mitologias que nós já conhecemos, eram, eu diria, a forma padrão, né, de se explicar a realidade. A filosofia, ela começa a operar e começa a, de fato, fazer essa transição da narrativa mítica para a narrativa propriamente racional, quando ela põe uma questão fundamental, que é a questão da arqué, a questão do princípio. Ou seja, a partir de que princípio eu explico o mundo e eu explico a realidade. E aí a filosofia começa a disparar. Com o Tales de Mileto, por exemplo, que diria que esse princípio é água, com Anaximandro, que diz que é o apeiron, com Anaxímenes, enfim, com Empédocles, Demócrito, enfim, uma série de pensadores que, a partir de determinados princípios, no caso de um princípio ou de alguns princípios, no caso de Empédocles, os 4 elementos naturais, a partir desse princípio eu tentava explicar o que é o real. E aí tem, do ponto de vista da operação do intelecto, tem um elemento que é fundamental, que caracteriza de fato o saber racional desde dos gregos até então, que é a pergunta pela causa. Ou seja, se o mundo é como é, ele deve ser por alguma razão. Ou seja, portanto, por que causa? E a partir de que princípio eu explico essa causa e, portanto, explico a razão de ser ou o porquê do mundo. Então, aquela questão que é muito caricatural em filosofia, né? Ser ou não ser, eis a questão, é exatamente por isso. Ou seja, porque tudo que o meu pensamento pode conceber, ele pode ser abarcado a partir de um termo, que é o termo ser. Seja algo que existe no mundo, fora do pensamento, ou seja o próprio pensamento, todas essas coisas são de algum modo. E, portanto, a explicação da filosofia, ou a filosofia aí, com Aristóteles sobretudo, ela se apresenta como sendo uma teoria geral do ser, ou seja, uma teoria geral do real. Ou seja, aquela que vai, né, aquela área ou aquela atividade que, em última instância, vai tentar mostrar quais são os princípios que tudo constitui, diria, aqui é a filosofia primeira, ou como diria Aristóteles, a metafísica. Certo? Então, em última instância, a preocupação para explicar como se dá o mundo, ou seja, por que o mundo é assim e não de outro modo, é, em última instância, uma questão filosófica. Pois bem, então, e assim, isso não é consenso. Então, nesse sentido, o Tiago, quando fez a ponderação no começo, ele tem razão. Eu não vou aqui apresentar a posição da filosofia, porque não existe uma posição única em filosofia. Certo? Então, existem diversas posições, e o que eu estou fazendo aqui é tentando, a partir de alguns autores, fazer um determinado recorte e apresentar para vocês uma determinada argumentação. Pois bem, então, a filosofia, durante muitos séculos, conseguiu abarcar todas as dimensões do real. Seja aquela pergunta mais metafísica, ou seja, qual é aquilo que está por trás da realidade, seja a pergunta por objetos específicos da realidade, no caso da física, no caso da botânica, enfim,
De alguma maneira, tudo isso era filosofia. Não é à toa que você tem textos clássicos da filosofia, como o próprio texto de Newton, do século XVII, que é Princípios, né, Matemáticos de Filosofia da Natureza. Né? Ou seja, ali é uma preocupação ainda, eu diria, de totalidade. Então, essa preocupação de tentar dar uma explicação total para a realidade é uma grande herança da filosofia. Pois bem, então, quando o tempo, né, enfim, vai passando em cada época, você tem objetos ou discussões mais centrais. Né? Por exemplo, na Idade Antiga você tinha uma discussão central ali, que era tentar explicar o que era propriamente o mundo, né? Ou seja, o que era propriamente a natureza. Né? Então você tinha uma questão que a gente chama de uma questão cosmológica ali de maneira muito clara. Na Idade Média, por exemplo, a questão fundamental era, por exemplo, a existência ou não de Deus. Né? Ou seja, é um objeto fundamental da filosofia, da realidade, é a explicação daquele princípio, daquele ser que é causa de si e causa de todas as coisas. E esse ser é Deus. Ou seja, a própria noção de verdade na Idade Média era uma noção que a gente chamava de verdade como revelação. Isso é muito estranho para a Idade Moderna e muito estranho para a Idade Contemporânea. Muito estranho para a mentalidade científica. Mas na Idade Medieval, no medievo, de fato, a verdade era tomada muito em termos de revelação. Por isso que a questão fundamental, eu só poderia entender a realidade uma vez que eu explicito de maneira racional, indubitável, a existência do ser do qual toda a realidade depende, que é Deus. Por isso que a discussão central na filosofia da Idade Média é uma discussão teológica, certo? Pois bem, então já no final da Idade Média, tem um autor que é um pensador que é fundamental, que é chamado Duns Scoto, certo? Esse autor, ele apresenta, né, a noção de realidade, aí tem toda uma discussão específica com Tomás de Aquino, enfim, com outros autores para fazer a distinção entre essência e existência, né, se eu posso pensar a essência em si mesma, para além da universalidade, para além da particularidade. É algo muito específico da filosofia, mas que para nós o que interessa é o seguinte: em Duns Scoto, você tem uma ideia que é central, uma concepção de realidade que ele chamava de estidade, que era basicamente o quê? Realidade é tudo aquilo que é independente do intelecto humano. Ponto. E aqui, nesse sentido, ele estabelece o objeto da ciência particular, ou das ciências particulares. As ciências versam sobre o quê? Eles versam sobre este mundo que, do ponto de vista da existência, do ponto de vista ontológico, independe do sujeito que conhece este mundo. Ou seja, o mundo, ele depende do sujeito para ser conhecido, não para ser. Porque enquanto ser, enquanto existência, essa sua existência é independente do intelecto humano. E essa distinção é uma distinção também que fica muito clara no final da Idade Média entre aquelas coisas que são, objetivamente, e aquelas coisas que, para ser, depende do sujeito. Ou seja, então eu tenho aí uma tensão entre realismo e idealidade. Está muito presente, por exemplo, na física contemporânea, onde você vai discutir o papel, né, do sujeito, do observador no experimento. Ou seja, não há mais como pensar, né, um mundo, pelo menos para o pessoal de Copenhague, né, por uma parte, não há mais como pensar aqui uma realidade que seja absolutamente separada ou disjungida daquele que investiga a própria realidade. Então aqui é uma concepção que a filosofia da ciência, sem dúvida, vai refletir sobre isso, exatamente pelo modo como a ciência particular, como a ciência natural avançou. Mas isso vai ficar para o final da discussão. Pois bem, então nós temos aí a preocupação de a filosofia, ela difere das ciências particulares, dentre outras coisas, porque a preocupação da filosofia muitas vezes é explicitar o pressuposto. Por exemplo, qual o grande pressuposto da física? Existe uma realidade inorgânica a ser descrita. Isso é um pressuposto. A física tematiza isso? Muitas vezes não. Agora até mais. Quem tematiza isso é o filósofo da física. A física parte do pressuposto que existe uma realidade a ser conhecida e a ser descrita. Agora, como é que eu provo que esta realidade de fato é? Aí é uma questão mais especulativa, uma questão mais filosófica. É óbvio que o físico pode fazer isso tranquilamente, mas quando ele faz isso, ele tira um pé da física e bota o pé na filosofia. Não é à toa que o Mário Bunge vai dizer que, no fundo, todo físico, né, assume alguma postura filosófica. Antigamente, essa postura filosófica dos físicos era explicitada. Hoje não, hoje ela é muito mais implícita. Tem alguns pensadores, alguns cientistas que de fato enfrentam a questão, mas muitas vezes a reflexão sobre o pressuposto não interfere diretamente da pesquisa propriamente dita.
Só que, sobretudo em física teórica, né, como essa é uma atividade que está muito mais próxima da matemática e muito mais próxima da especulação nesse sentido, então é absolutamente normal que a discussão teórica descambe para a parte mais conceitual, mais especulativa, que é propriamente o campo da filosofia. Pois bem, então, entrando no segundo momento. Descartes, que é um autor que todos conhecem, se não for na filosofia, na matemática, quando estudam lá o plano cartesiano, Descartes é um daqueles autores que a filosofia, em última instância, ela é muito caracterizada por projetos megalomaníacos, né? Ou seja, um filósofo, quando ele, de algum modo, apresenta uma teoria nova, ele tenta pôr abaixo tudo que veio antes, né? E aí Descartes tentou fazer isso quando diz o seguinte, olha, o que nós vemos em filosofia, o que nós vemos na tradição, é um grande dissenso, né, entre o que é, como é que eu provo a existência de Deus, como é que eu provo a existência da realidade, como eu provo a existência da consciência, enfim. Então, nós precisamos, diria Descartes, nós precisamos chegar ou partir de um ponto que ele chamava de ponto de Arquimedes, para, a partir desse ponto, a gente conseguir fundamentar todo o saber científico. Ele chamava isso de árvore da sabedoria, árvore da sageza, lá nos princípios de filosofia. Ele diz o seguinte, olha, as raízes dessa árvore são a metafísica, o caule dessa árvore é a física, e as ramificações dessa árvore são todas as ciências particulares que podem ser resumidas em 3, mecânica, moral e medicina. Então, Descartes estabelece aqui a estrutura do pensamento. Olha, a filosofia vai ficar responsável por provar aquilo que é fundamental ou aquilo que é o pressuposto de toda e qualquer ciência. Depois que a filosofia fizer isso, a física se estabelece nos termos já condicionados pela reflexão fundamental e depois as outras ciências particulares podem se desenrolar ao seu modo. E aí ele coloca uma questão que me parece absolutamente atual num texto do século XVII chamado Regras para a Direção do Espírito, quando Descartes diz o seguinte, o problema hoje, isso eu diria que é o problema ainda no século XXI, mas Descartes já dizia isso no século XVII. O problema hoje é que as ciências particulares se desenvolveram e se aprofundaram tanto que nós perdemos a unidade. Existe alguma coisa que é comum a todas essas ciências particulares, que é justamente o conhecimento humano. Então, Descartes tenta estabelecer uma prova, né, ou algumas provas, algumas argumentações racionais para os 3 objetos clássicos da metafísica, que era o mundo, Deus e o sujeito. Ele vai dizer, olha, o problema da tradição até então é porque a tradição partiu do ponto equivocado. E qual é o ponto equivocado da qual a tradição partiu? Quando não da natureza, partiu de Deus. E o ponto de partida que vai me dar, o que diria Descartes, eu diria clareza e distinção e indubitabilidade, né, do conhecimento, é na realidade o sujeito. Eu só posso fundamentar a ciência se eu partir do ponto correto. E esse ponto correto é o sujeito. Então ele faz toda uma demonstração para mostrar que toda a ciência tem que ser fundamentada a partir de ideias claras e distintas que compõem este ser racional que é o sujeito. E aí Descartes, com isso, ele prova que é a chamada verdade do Costo, naquele penso logo existo, que é a conclusão do raciocínio. Quando ele estabelece a verdade do Costo, ele estabelece a verdade do mundo, ou seja, ele prova que existe um mundo, nos termos dele, obviamente que a gente pode criticar, mas ele prova que existe um mundo e prova que existe um ser a partir do qual, ou sem o qual, não é possível pensar nem o sujeito que conhece o mundo e nem o mundo que é conhecido pelo sujeito, que esse ser é Deus. E aí Descartes, nas Meditações Metafísicas, estabelece ali a prova dessa estrutura básica, Deus, mundo e o sujeito, para tentar fundamentar a física. Só que a física de Descartes é, sobretudo, uma física matemática, né? E aí, realmente, não, pelo tempo, é impossível entrar no amiúde dessa explicitação. Eu diria para você o seguinte, para Descartes, o que a ciência, ou a física especificamente, consegue versar com toda certeza é sobre o espaço. Ou seja, de todo o esforço que Descartes fez para provar a existência do mundo externo, na realidade, porque quando você conhece o mundo mediado por ideias, né? Então eu preciso provar a verdade da minha ideia. Então, por exemplo, ao conhecer o mundo, eu preciso ter uma ideia de mundo. Então é a ideia que faz com que o sujeito acesse o mundo. Então Descartes prova, argumenta que é o caso, que é verdade, que existe um mundo a ser conhecido. Então ele já fundamenta nesse sentido a física, e a física fica com a tarefa de descrever esse mundo. Só que este mundo que a física conhece, ou pode conhecer para Descartes, é sobretudo um mundo espacial. Por isso que para Descartes,
Física é física matemática. Basicamente, física para Descartes e geometria. Porque os aspectos qualitativos, as propriedades específicas que para eles que eles chamam de qualidades secundárias, isso em última instância não tem como ter certeza absoluta disso. Mas do espaço sim. Pois bem, então, há toda uma discussão, caminhando para a terceira parte, 10 minutos ainda. Há toda uma discussão depois de Descartes, que aí é a velha discussão entre racionalistas e empiristas, né, de qual deve ser o ponto de partida da ciência. E qual deve ser, portanto, o ponto de partida da filosofia que pretende fundamentar a ciência. Então, de um lado, falando de maneira muito livresca, grosso modo, de um lado, os racionalistas como Descartes vão dizer, para fundamentar a ciência, eu só posso fazer isso mediante a razão especulativa. De outro lado, os empiristas, o exemplo de empirista, Francis Bacon, que vai dizer, o grande problema da filosofia é porque a filosofia, ou a ciência, não se abriu para o mundo, não se abriu para a natureza. O grande erro de Aristóteles, diria Bacon lá no Novo Órgão, é que estes filósofos antigos, e Aristóteles sobretudo, eles antecipavam a natureza. Ao invés de observar a natureza e deixar que a natureza fale por si, o filósofo construía um esquema para tentar enquadrar a natureza a partir desse esquema. Isso é o que ele chamava de antecipação da natureza, que para Bacon foi um erro, diria, fundamental da filosofia tradicional. Então, de um lado, você tinha racionalistas que tentavam fundamentar a ciência a partir da própria razão, e de outro lado, empiristas que tentavam fundamentar a ciência a partir da própria natureza. E aqui a gente entra em várias discussões, várias bolas divididas, porque, em última instância, você tem implicações, né, lógicas quando você argumenta a partir da razão e tem implicações lógicas quando você argumenta a partir da experiência. E essas implicações nem sempre são, diria, concordantes, né? Muito pelo contrário, elas são, na realidade, bastante divergentes. Pois bem, então, essa disputa se deu durante toda a modernidade, e aí um autor fundamental, um pensador fundamental alemão, tentou mediar essa discussão e, no meu ponto de vista, estabeleceu um movimento quase que irreversível na filosofia. Esse autor é Kant. Kant diz o seguinte, prefácio da Crítica da Razão Pura. Ele faz uma distinção entre quid iuris e quid facti. O que é isso? Uma coisa são as questões de fato, outra coisa são as questões de justificação. A ciência trabalha com as questões de fato. Quem diz o que é o mundo, ou seja, quem elabora um discurso de primeira ordem, ou seja, um discurso que diz o que é o mundo, é a ciência. A filosofia mostra como é possível este discurso de primeira ordem. Ou seja, a filosofia trabalha com questões de justificação. Tem uma atividade que conhece o mundo e aquela que torna possível o conhecimento sobre o mundo. Ou mostra, melhor dizendo, que é possível o conhecimento sobre o mundo. Porque a ciência ela se desenrola independente dessas discussões fundamentais. Não é à toa que nesse mesmo texto, Kant diz, olha, por que a física e a matemática progridem tanto e a metafísica não? Né? Exatamente por quê? Porque a metafísica, a filosofia, versa sobre questões que não, eu diria, deveriam estar no seu escopo. Então, o que Kant faz, e é um movimento praticamente irreversível na filosofia, é separar essas duas coisas. Uma coisa é quem fala sobre o mundo, ou seja, sobre o mundo, eu diria, real, no sentido do senso comum, e outra coisa, que é o que a filosofia faz, é aquela atividade que vai explicitar por que é possível conhecer o mundo. Ou seja, o mundo, a experiência possível da ciência, só é possível porque a experiência é possível. As condições que tornam a experiência possível não são a posteriori, ou seja, não estão na experiência, são anteriores do ponto de vista lógico à experiência. Portanto, essas questões que Kant chamou de condições de possibilidade do conhecimento são o objeto da filosofia. Então, metafísica para Kant é, sobretudo, investigação acerca da estrutura que torna possível o conhecimento e a experiência. E aí, as tarefas estão absolutamente estabelecidas. Quem é que faz o quê? Então, essa discussão, enfim, continua também nos próximos séculos. Aí você tem, de fato, um avanço considerável da matemática, sobretudo as matemáticas não euclidianas, né, que, de fato, né, mudam, né, porque Kant estava discutindo ali, sobretudo, o que ele queria salvar era Newton e Euclides.
Né? Mas depois, aí com Rimmer, Lobachevsky e tal, essa moçada toda, de fato, né, a filosofia nesse sentido, ela se sente absolutamente provocada a repensar todos esses conceitos, uma vez que a ciência particular havia se desenvolvido de uma maneira muito considerável aí no final do século XIX e, sobretudo, também no século XX. Então, a gente tem, sobretudo hoje, para terminar mesmo, tá? Não é retórica não, tá? A gente tem hoje na filosofia da ciência, que é uma área com a qual na qual eu trabalhei muito tempo, e ainda de alguma maneira trabalho nas disciplinas e tal, que é a discussão sobre a ciência, né? Então, a filosofia da ciência hoje, né, basicamente, ela tenta dar conta ainda dessas questões, ou seja, do que é realidade, como é que eu provo a realidade, como é que eu fundamento o conhecimento, o que é a experiência, né? Ou seja, e tudo isso são questões, eu diria, da própria ciência, na medida em que a ciência se desenvolve e tem a preocupação de construir uma imagem de mundo. Ou seja, com Newton isso não era muito problemático, né? Porque com Newton você consegue aplicar as descrições e as formas matemáticas e consegue pintar um mundo palatável. Agora, quando você passa, por exemplo, para a física quântica, aí de fato fica difícil, né, construir um mundo que trabalha, né, com conceitos que parecem paradoxais, né? Com conceitos, né, que, eu diria, na base, suscitam a possibilidade de um mundo que para nós é estranho, né? Portanto, essa tentativa de construir uma representação do mundo, de dizer o que de fato é a realidade, é uma preocupação da filosofia e da física, sobretudo. Mas a filosofia hoje, ela trabalha, quando acompanha a ciência, ela trabalha basicamente na tentativa de compreender o que é este fenômeno científico. Ou seja, quais são os limites da ciência, como é que eu decido entre teorias rivais, como é que eu axiomatizo teorias, por exemplo. Quando a ciência constrói suas teorias, na realidade, ela está desvelando uma realidade que existe por si só, ou a ciência está construindo a própria realidade? Ou seja, essa é uma questão fundamental que a filosofia da ciência tematiza e reflete acompanhando o trabalho da ciência. Certo? Então, como é que eu, por exemplo, valido teorias? Como é que eu falsifico ou verifico teorias? É possível verificar teorias? Por exemplo, para Popper é absolutamente impossível, por razões lógicas, verificar teorias. O máximo que eu posso fazer é falsear as teorias ou corroborá-las. Por exemplo, isso é uma concepção realista, eu diria, a partir de Popper. Popper vai dizer o seguinte: o que são teorias científicas? Teorias científicas são como redes que nós jogamos para aprender aquilo que nós chamamos de mundo. E o objetivo da ciência é estreitar as malhas dessa rede. Então, quanto mais a ciência se desenvolve e quanto mais a gente consegue fazer crítica e mostrar onde a ciência errou, isso significa dizer que nós conhecemos mais sobre o mundo. Ou seja, eu não posso nunca verificar uma teoria científica para Popper, porque só quem pode verificar uma teoria científica é um ser supostamente onisciente. Porque quando eu digo que uma determinada proposição do tipo não há nenhum objeto que vá para além da velocidade da luz, essa proposição, para ser verdadeira, se ela é verdadeira, ela foi, é e sempre será verdadeira. Ou seja, por mais que isso seja uma verdade objetiva, o cientista ou o filósofo da ciência nunca vai conseguir validar o conteúdo desta proposição, porque isso pressupõe uma certa atemporalidade que não é uma propriedade nossa, pode ser uma propriedade de Deus. Certo? Então, isso é um limite epistêmico, por exemplo. Mas, para terminar, tanto o Popper como o Mauro Bunge compartilha de muitas teses do Popper, ainda defendem o que eu chamaria de um realismo metafísico, né? O Popper chama isso de realismo metafísico, chama também de realismo crítico, o Bunge chama de realismo crítico, que na realidade é o seguinte: ainda sobre estas filosofias realistas param a ideia de que existe, ou eles partem do pressuposto que existe uma realidade independente sobre a qual nós versamos. Para o Mauro Bunge, só é possível fazer a distinção entre física teórica e física experimental exatamente se nós assumirmos esse pressuposto. Todo e qualquer cientista ou toda e qualquer filosofia da ciência que não assuma esse pressuposto realista básico de que existe um mundo lá e um sujeito cá, não é possível fazer a distinção entre física teórica e física experimental. Para o Mauro Bunge, por exemplo. E isso é um tanto quanto estranho, assim, por quê? Porque, de fato, como é que nós vamos conseguir provar, e aí nesse sentido, como é que a gente vai conseguir isso para Kant, né? Ou seja, como é que nós vamos conseguir provar que aquilo que é o conteúdo representacional das teorias científicas, de fato, batem com o mundo? A visão realista diz o seguinte: olha, eis um mundo ready-made, né? Ou seja, um mundo completamente feito, com uma estrutura própria.
O que a ciência faz é construir teorias para representar completamente este mundo. Quando é que nós chegaremos à verdade? Quando o conteúdo das teorias científicas que representam o mundo baterem efetivamente com o mundo. Isso aqui é o ideal do realista. Isso é o ideal do realista. E é o ideal de alguns cientistas. Acho que Einstein, nesse sentido, era um realista. Também porque ainda achava que era possível uma teoria a partir do qual eu posso explicar a totalidade da realidade, que, portanto, é o projeto do qual partiu a filosofia. Né? Então, nesse sentido, queria dizer que estamos juntos, né? Que, no fundo, o que a gente está tentando desvendar, o que a gente está tentando resolver é este problema, ou seja, o que é que nós concebemos como sendo o real, como é que nós fundamentamos o conhecimento que tenta dar conta disto que é o real e como é que nós validamos esse conhecimento que, portanto, tem pretensões de verdade. Há cientistas, por exemplo, que abrem mão completamente da questão da verdade. Teorias científicas para pensadores instrumentalistas não são nem verdadeiras nem falsas, são úteis ou inúteis. A questão da verdade, por exemplo, da representação, não é nem uma questão que passa, eu diria aqui, na atividade propriamente científica. Mas, enfim, essas são algumas questões e espero que tenha explicitado de maneira clara para os senhores. Obrigado. Bem, gostaria de agradecer ao professor Ivânio, que expôs agora o seu ponto de vista filosófico, né, a respeito do tema realidade. O próximo palestrante vai expor o ponto de vista da física sobre o mesmo tema. O professor Euclides está se preparando ali, já ele vem aqui para frente para proferir a sua exposição oral. Tá ligado? Oi? Oi? Oi?
Boa tarde. Oi? Estão ouvindo aí? Beleza. Hã? Pode começar? Oi, oi, oi. Fazendo o teste. Oi. Tá. Acho que tem um pouquinho de microfonia, não? Ou... Não? Não? Então, professor Euclides, você terá aí de 20 a 30 minutos para a sua exposição oral. Tá? Espero que você possa aí convencer a nossa plateia sobre essa ligação entre o que é realidade e a conexão entre esses dois mundos, né? Beleza, gente. Boa tarde, né? Vamos começar aí agradecendo ao Tiago, a toda a equipe, né, do Diálogos Transversais por esse momento. E deixa eu só fazer uma perguntinha. Eu sei que Job trouxe muita gente, então tem muitos alunos aí que estão aqui para ganhar aquele pontinho, né? Mentira. Beleza. Vocês são de que curso? Civil, olha só. Então é muito bacana porque eu, na minha formação, 10 anos que eu passei na UFC, eu nunca tive essa possibilidade de me perguntar o significado do que eu estava fazendo. Muito menos de ter um evento desse onde a gente pudesse discutir isso, eu enquanto aluno pudesse ter acesso a essas informações. Ao contrário, né? Nós éramos bem desestimulados nesse sentido dessa crítica, dessa reflexão, né? E eu acho que todos nós que estamos aqui nesse ambiente universitário, nós somos, antes de mais nada, cidadãos que estamos buscando conhecimento. Né? Então não é só formação, não é só eu ter um emprego e ter uma função na sociedade, mas quem realmente eu sou dentro dessa sociedade. E esses conceitos eu acredito que a gente vai trabalhar e eu espero que a gente modifique bastante, ou veja, né, como é que a gente pode modificar. Bom, eu recebi o convite, né, que eu já agradeço de pronto aí o Tiago, mas eu me perguntei, meu Deus, eu não tenho condições de falar sobre realidade, nem eu sei. O que é isso, né? E eu disse, olha, por que então a gente não toma um outro caminho? Que tal nós falarmos de como aquelas constantes fundamentais da física, aquelas que, de fato, mostram novas interações e novas conexões, mudaram isso que a gente chama de... mudaram a forma como nós percebemos a nós mesmos e o mundo exterior, tá? Então a gente vai trabalhar dessa forma, tá bom? Então eu espero que seja uma viagem, né? Literalmente. Então a gente já começa aqui, como o professor falou, a gente já começa aqui com esse gatinho, né? E esse gatinho é central naquilo que o professor Ivânio falou. É o problema do que é realmente, o que é de fato essa realidade, né? Então a gente está vendo aqui, a figura está em inglês, né? Mas ele está dizendo, é uma figura, no Velho Oeste, colocava-se aqueles cartazes, né? Procurado vivo ou morto, ou, né? Você não quer saber, você quer que se livre do cara, né? Então aqui procura-se, né? Procurado, o gato de Schrödinger, né? Que foi um dos grandes pensadores da mecânica quântica, vivo e morto, não é ou morto. E aí você vai me perguntar, mas como é que pode algo estar vivo e morto? Como é que algo pode estar em dois estados que, na nossa experiência, na nossa realidade, são excludentes ao mesmo tempo? Ou seja, que sentido faz essa frase? Essa frase, do ponto de vista clássico, não faz o menor sentido, mas quanticamente faz. Então, qual é o limite entre essa realidade clássica e a realidade quântica? Tá? Então, é uma das coisas que a gente vai discutir nessa tarde, tá bom? Então vamos falar, cada constante, o jogo é esse, a brincadeira é essa. Cada constante que a gente introduzir, nós vamos falar de como essa constante, os desenvolvimentos dela, mudaram um pouquinho a nossa noção de realidade. Então nós temos esse camarada aqui, o Newton, né? E ele introduz essa interação que vocês viram com o Job, né? A interação gravitacional, e a gente passa despercebido. Apesar de ser uma força que está sempre no nosso dia a dia, a gente passa despercebido do significado. Olha só, nunca antes nós tínhamos uma força que introduziu essa nossa constante
E essa constante ela não é só constante gravitacional, ela é a constante universal da gravidade. Ou seja, com Newton, ele introduz uma noção que relaciona grandezas aqui, ó, toda constante física relaciona grandezas. Duas grandezas que são massas e que essas massas geram uma força independente do corpo. Pode ser a Lua, pode ser a Terra, pode ser eu, pode ser você, o ar, que a gente nem está vendo. Todos eles interagem gravitacionalmente. E para que ele fez isso? Basicamente, na época, havia um problema de séculos e que estava nesse momento crítico. Era uma visão de mundo que era corroborada também pelos dados, mas não somente pelos dados, né? Principalmente não pelos dados, que é o geocentrismo. Nós temos a Terra no centro, que é vista como uma esfera perfeita, certo? E os astros aqui orbitando também em órbitas circulares. Por quê? Porque são as órbitas perfeitas. E como é que eu não vou pensar que tem que ser órbitas perfeitas, se isso foi desenhado por um arquiteto perfeito? Então, o resultado tem que ser perfeito. Concorda? Então, essa aqui é a mecânica celeste. O que, boa parte, né, a física, a gente vê a mecânica terrestre, que é a mecânica de Galileu. Então, Newton consegue juntar a mecânica de Copérnico e Kepler com a mecânica da Terra de Galileu. Tá? Só por aí já era uma mudança de paradigma, né, uma mudança de forma de pensar diferente. Porque antes disso havia leis do céu e leis da terra. Agora não. Agora as leis são universais. E há essa mudança entre perfeição. Aqui nós temos a perfeição dos círculos e das esferas. Aqui, pela gravitação newtoniana, vocês fizeram parte dessa conta, né, com o Job. Então a gente mostra que o círculo é uma solução possível. Mas todas as quádricas, né, a menos do cone, são soluções, a hipérbole, parábola, são soluções suaves. E por que então que nós vemos essas órbitas elípticas? Então não é por perfeição do plano, é porque elas são mais estáveis. E esse é outro conceito que vai permear toda a ciência. Então, uma espécie predomina se houver uma quantidade mínima de suprimentos, uma quantidade de reprodução, uma relação com o meio de tal forma a atingir um equilíbrio, a buscar uma estabilidade. Então, é um conceito que permeia na física, introduzido, mas que ela vai permear várias outras disciplinas, a economia também. Tá? Então, a economia vai versar entre esse equilíbrio entre produção e troca, tá? Só faltam 3? Ah, sim. Tá? Mas, olha só, quem diria, né? Quem diria? Com Newton, você encontra, então, a ordem do universo, você diz por que as órbitas têm que ser assim. E um filósofo, um matemático também que teve uma visão filosófica muito importante, Laplace, chegou a dizer: olha, se você me der todas as condições iniciais de um sistema e eu souber todas as interações dele com o universo, eu vou conseguir, até o final dos tempos, determinar a dinâmica, o estado desse sistema. Bom, por que Laplace falou isso? Laplace falou porque ele se baseava numa visão de mundo, a gente chama de determinista, estava se baseando nos resultados que ele tinha, que de fato poderia chegar e afirmar isso. Mas, como foi falado aqui, os desenvolvimentos da matemática do século XIX e da física também mostraram que isso aqui é um problema de 3 corpos. Ó. Newton, são 2 aqui, tá? Que é o probleminha que é resolvido na física 2, né? Mas se você coloca 3 corpos, e esse aqui é chamado mapa de Poincaré, né? Um grande matemático do final do século XIX, ele viveu essa grande revolução de passagem do século XIX para o século XX, ele nota que não é bem assim. Mesmo sistemas bastante simples, como por exemplo um pêndulo duplo. Olha que coisa simples. Pego aqui, amarro, né, uma bolinha, amarro outra,
né? Que coisa linda. Aí a gente vai lá no laboratório, faz a prática e o pêndulo, né, oscila com um período constante, né, independente de amplitude, de massa, não é isso que a gente aprende? Mas não para o pêndulo duplo, muito menos para grandes amplitudes. Olha só o estrago que fica. Então aquilo que parecia ser ordenado, ou seja, se eu pego esse pêndulo, solto ele de uma posição, eu tenho uma trajetória. Se eu solto de uma posição um pouquinho diferente, só um pouquinho, tá? Eu já tenho uma trajetória completamente modificada que não tem como eu saber com 100% de certeza que trajetória é essa. Então, olha só a história. A partir da ordem introduzida pelo G, a constante gravitacional, a gente tanto trabalhou o conceito de estabilidade, que é um conceito, né, permanente em todas as ciências, como a gente introduziu também o conceito de ordem contra o caos. Ou seja, o caos no sentido de que o sistema ele está completamente descrito por leis físicas. Ele não é caótico no sentido que não tem lei. A questão é, tem lei, mas a existência de lei não significa dizer que eu posso determinar todas as evoluções futuras do sistema. E isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociedade. Porque as nossas interações sociais, nas redes sociais, as nossas interações, por exemplo, né, de produção de capital, a produção intelectual, a produção artística, né, ela não necessariamente, ela é tão complexa que, de fato, a gente pode ter várias rotas de caos. A gente pode, num período longo, de fato não saber se aquilo que a gente está fazendo realmente vai ter apenas um resultado e aquele resultado que a gente quer. Então isso mudou drasticamente, isso muda drasticamente a nossa forma de ver a realidade. Não é mais aquela forma mecanicista de que há um resultado, há uma causa, só existe um efeito. Tá? Então é uma visão muito mais completa, o que necessita de uma visão mais completa do que é a realidade. Outra constante fundamental. Estou falando de constantes que até hoje são compreendidas como fundamentais. Então, se eu estou interessado na realidade, do ponto de vista da física, eu vou para elas. Né? É a velocidade da luz, tá certo? Em princípio, esse rapaz aqui, o Maxwell, final do século XIX, formula suas leis do eletromagnetismo. Leis que não são mecânicas, mas de uma nova entidade que ele teve que trazer uma palavra que Faraday tinha cunhado, chamado campo. O campo ele não é matéria, no sentido de ter uma massa, no sentido de clássico da palavra. Não é composto, por exemplo, por átomos, né? Até então. Mas ele faz a mediação entre a matéria. Tá? Então ele é um elemento também dessa matéria. Mas olha só, com a velocidade da luz sendo constante, nós temos um problema. Ela é constante em relação a quem? Porque velocidade não é constante, né? A gente entra num carro, estou conversando aqui com o Thiago no carro, ele está parado em relação a mim. Mas o carro está a 60 km por hora. Então, para quem está lá na rua, parado na rua, nós não estamos parados, nós estamos com 60 km por hora. Então, a velocidade desde Galileu, isso é um princípio fundamental relativo. Outro conceito fundamental trazido por Galileu e estendido por Einstein. Mas agora a gente tem que construir outra relatividade, porque para Galileu não tem velocidade constante. Velocidade para todos os observadores. Então, para Galileu, a velocidade é relativa. Então, velocidade em relação a quem? Vários autores vão propor e a teoria que ganhou status, né? A ideia, a proposta que ganhou status de teoria é a chamada relatividade especial. Ou seja, Einstein diz, em relação a quem? Em relação a todos os referenciais inerciais. Então esse é um dos princípios da relatividade especial. Mas o que é que a gente modifica nossas noções? Completamente. Principalmente uma noção que nos é tão cara, que é a noção de tempo. Que é uma noção tão fundamental que a gente, em mecânica clássica, nem se pergunta o significado. Pois muito bem. Olha só, esse aqui é o Hermann Minkowski, tá? E ele introduz a noção de agora, para que a velocidade seja constante, então nem o tempo
nenhum espaço podem ser mais grandezas, quantidades absolutas. Então elas vão depender do movimento relativo dos observadores. Então, se no meu movimento, usando as minhas réguas, o meu relógio, eu meço um determinado intervalo de tempo e de espaço, aquele que estiver em movimento em relação a mim verá outra grandeza, né, na régua. A régua dele vai ser diferente, né, a medida na régua e a medida no relógio. Claro, eu só vou saber isso quando ele ligar para mim, né? Quando a gente se conectar. A questão é exatamente essa, que não existe mais essa noção de um tempo absoluto. Esse tempo é algo que é medido, isso é algo de cada observador. E o que é que a gente vê aqui? Ó? Exatamente o que o professor Ivani falou. Ó. Geometrização de quem? Do acontecimento físico. Então, o fato da velocidade ser constante é algo físico, é movimentos de corpos. Mas o que está por trás, essa informação que está por trás, é de que agora a dinâmica dos corpos ela é regida por uma dinâmica geométrica. Existem grandezas aqui que, da mesma forma que você pode definir ângulos, você pode definir os análogos de retas numa esfera, na Terra, que não são retas, é uma extensão da geometria plana, né? Da mesma forma você pode dizer que existem aqui também grandezas que são conservadas, certo? E aqui é a origem de quem? Da famosa... Olha aí, estão aprendendo. Então isso aqui é exatamente a origem da E igual a mc2. Então agora energia não é mais constante, massa não é mais constante, tá? Mas existe uma grandeza no espaço-tempo que é constante, tá certo? Então é uma nova percepção, é uma percepção de não pensar em termos de espaço nem de tempo. Você tem que pensar em termos de espaço-tempo, tá? Nova percepção. A simultaneidade, né? Quem assistiu aquele filme Interestelar, né? É trabalhado bastante isso, ó. Você tem dois irmãos gêmeos, um vai no foguete e volta, ele estava em movimento relativo em relação a esse. Então esse aqui envelheceu mais do que esse. Então, uma grandeza, um conceito que é estritamente humano, idade, qual é a sua idade, né? É também um conceito que tem que ser feito relativo ao seu referencial, tá? Então, o C, ele trouxe todas essas, né? Com certeza bem mais, mas a gente destacou essas, tá? Então, nós temos velocidade constante, ou seja, espaço-tempo relativo, gravitação, que traz ordem, mas também pode trazer caos, né? E agora nós temos uma outra relação, tá? É a chamada constante desse rapaz aqui, Boltzmann, também do século XIX. O que é que ele tenta explicar? Ele tenta explicar isso que acontece na nossa vida e que a gente acha tão chato, né? Acontecimentos, né? Que acontecem em um sentido, mas espontaneamente, mas não acontece no sentido inverso. Então, se você veio de carro, então é tão legal, você chega o carro está quente, bota ali no sol, ele esquenta ainda mais, né? Mas esse movimento, o movimento, né, de atrito, o movimento do próprio motor gera esse calor. Seria tão bacana se quando ele esfriasse, a gente pudesse também usar esse calor, né, para realizar um trabalho com 100%, né, de eficiência. A gente sabe que não. E qual é a origem microscópica disso? Né? A gente já sabia que as leis básicas do movimento, elas levariam a isso, né? É a conservação da energia. Então, por que isso acontece? Então, uma forma bem simples de entender isso, que foi introduzida por Boltzmann, é a seguinte: vamos pensar em algo que seja espontâneo, tá? Você pega aqui seu perfume, de preferência, coloca aqui desse lado e tampa aqui, ó. Tá tampado. Aí que você vem e tira a tampa, ó, e deixa esse perfume de forma espontânea, certo? Fluir de A para B. Então, o que vai acontecer depois de um certo tempo é de que, em média, você vai ver que a densidade do perfume em A vai ser igual à densidade do perfume em B, certo? Então, qual foi a grande sacada nova Sim, isso, espontaneamente você não volta a isso, né? Você não sai
dessa configuração para essa. Então, a grande sacada do Boltzmann que ele teve foi relacionar uma grandeza que, na verdade, está relacionada com esse fluxo de calor. Por que o calor flui numa direção e não em outra? Chamada entropia, com informação, números de estados possíveis. Ou seja, por que essas partículas aqui do perfume vieram para cá? Porque, naturalmente, espontaneamente, os sistemas tendem a aumentar o seu número de estados possíveis. Compor todos os estados. Ninguém gosta de ficar ali com a brechinha. Então, isso é a natureza. Esse é um princípio da natureza. Isso é um princípio chamado do aumento da entropia. Então, naturalmente, sistemas tendem a esse equilíbrio. Esse equilíbrio está terminando, certo? Mas isso explica o nosso calor. Mas será que todo sistema tende ao equilíbrio? Então, aí, século XX, nós, com desenvolvimentos dessa mecânica estatística, nós vimos que não, nem todo sistema tende ao equilíbrio. Então, por exemplo, vamos pegar o nosso Facebook. Né? O que é o equilíbrio termodinâmico? É aquele estado onde todo mundo é igual. Olha, aqui está todo mundo igual. Ó. Aqui está todo mundo igual. Ó. Esse estado, né, é simétrico em relação a esse. Ó. Então, estatisticamente, todo mundo tem o mesmo peso, todo mundo tem essa mesma quantidade, vamos supor, de velocidade. Ou existe uma distribuição de velocidade simétrica. Tá? Mas vamos pegar o Facebook ou o YouTube, né? Será que todo mundo, se a gente abrir um canal no YouTube, o Euclides abre um canal, todo mundo abre um canal, será que todo mundo vai ter a mesma quantidade de acessos e likes? Ou quantidade de amigos no Facebook, nas redes sociais? Não. Então essa quantidade é mostrada por vários estudos que tendem ao não equilíbrio muitas vezes. Não são as dinâmicas sociais, econômicas, né? Aqui, por exemplo, ó, ele faz uma relação entre um gás dentro de uma caixa, certo? Bombardeado, certo? Você esquenta a caixa e deixa o gás aqui ficar batendo nas paredes, tá bom? Então você tem uma distribuição de velocidades. Pode ter velocidades altíssimas, baixas. No equilíbrio, a maior parte das partículas, dos átomos, vão ter uma certa velocidade média. Então, poucos vão ter uma velocidade muito alta e poucos vão ter uma velocidade muito baixa. Eles ficam ali na média. Tá? Mas isso não necessariamente ocorre nas dinâmicas sociais. Então, pode ser que algumas interações sociais pode fazer com que uma renda média, né, uma renda média pode se condensar. Por quê? Porque a probabilidade daquele que tem mais é ter ainda mais. Você não está num equilíbrio estatístico. Então, olha só, você traz um conceito da mecânica estatística que tenta explicar o mundo termodinâmico a partir do microcosmos, usando essa ferramenta chamada estatística, e você pode também, explicar alguns fenômenos que acontecem sociais, ecológicos, etc. Tá? Então, o K ele mudou essa nossa percepção. O K ele trouxe essa percepção de fenômenos que, no microscópico, eles podem ser altamente aleatórios, mas no macroscópico, eles tendem a uma regra estatística. Tá? Então, é uma outra forma também de pensar, também trazida pela física. Tá bom? No caso, o K. Essa aqui, de fato, mudou completamente tudo. Olha o que é que ela vai relacionar. Ela vai relacionar frequência com energia. E aí vocês viram já em física, viram em química, né? É exatamente esse probleminha, ó. Você tem um átomo, né? E o átomo é excitado, né? Apenas para algumas frequências específicas, tá? Classicamente isso não faz sentido, ó. Se eu pego essa bolinha, eu posso excitá-la de várias formas. Eu posso pegar aqui, né? Um jogo de sinuca, aí uma bolinha está parada, eu posso excitá-la, dando a energia que eu quiser. Mas quanticamente não se observa isso. Então houve uma mudança brutal de paradigmas do século XIX para o século XX.
Por quê? Porque todos aqueles princípios, né, tão caros a grandes físicos tiveram que ser modificados. Entre eles esse, ó. Então eles introduziram, para explicar, Max Planck introduziu essa nova constante, que relaciona duas coisas que não estavam relacionadas em física. Esse é o papel da constante. E ela é fundamental por quê? Porque ela vale para todas as partículas, em princípio aqui pequenas. A gente vai mostrar aqui, o negócio de pequeno não é bem assim. Mas olha só, ele introduziu uma nova dualidade, novo conceito para a realidade. A realidade, se existir, se a gente puder pensar em realidade do ponto de vista físico, é dual. Ou seja, eu nem sou onda, nem sou partícula. Eu sou as duas coisas e o resultado vai depender da forma como um observador interage comigo. Então, se eu pensar que existe a Lua, e a Lua hoje está o quê? Está crescente? Está crescente? Então eu não posso falar de que a Lua está crescente. A Lua está. Eu só posso falar que ela está crescente quando eu vê-la, mecânica quanticamente. Por quê? Ela vai estar no que a gente chama de uma superposição de estados. Olha só, aqui nesse caso, é o famoso gato de Schrödinger. O que é isso? É uma ideia que esse físico Schrödinger teve de mostrar como é complicado nós relacionarmos o clássico com o quântico. Por quê? Pega um gatinho e coloca dentro de uma caixa, certo? E aí você pode ou não matá-lo, certo? O negócio é meio dark mesmo. Como é que você pode ou não matá-lo? Como assim? Porque tem um veneno aqui que só vai ser atingido, só vai ser quebrado, matando o gato, se um átomo decair, certo? Só que o decaimento é um fenômeno quântico, então não tem como eu saber, não tem como eu determinar, em princípio, tá? Com total certeza, dentro dessa visão chamada de Copenhague. Então eu só posso ter a probabilidade dele decair, lançar esse raio aqui, essa radiação, e quebrar. Mas ele pode também não decair. Então, se ele não decai, o gato está vivo, tá? Então, do ponto de vista da mecânica quântica, já que esse sistema gato, né, e átomo são um só, porque estão dentro de uma caixa, então esse sistema tem que ser regido pela mecânica quântica. Então, na verdade, o gato também está numa superposição, ó. Gatinho é um estado vivo e um estado morto. Agora, você pergunta, poxa, mas isso não faz sentido classicamente. Ou o gato está vivo, ou o gato está morto. Então, esse é um grande problema ainda em discussão em física. Por quê? Essa realidade aqui, ó, se a gente pudesse chamar, essa realidade, essa informação, se a gente chamar de informação a realidade, ela vive não no espaço que a gente pode determinar. A gente chama de espaço de Hilbert. É uma forma que a gente tem de descrever. E a gente, geralmente, na formulação de Copenhague, a gente diz que ele não tem significado físico, tá? Mas então, como é que algo que não tem significado físico passa a ter significado físico? Então, isso é um problema em aberto para a Copenhague, para essa convenção de pensamento, essa forma de pensar de Copenhague. Existe apenas uma forma, né? É o chamado colapso da função de onda. Quando você faz uma medida no gato, né, ó, antes ele estaria vivo e morto. Você observa, então ele está ou vivo ou morto. Só que essa forma de pensar aqui, né, ela é muito útil do ponto de vista prático, mas ela não resolve o problema de dizer e qual é a passagem daqui para cá de forma contínua. Existem soluções da chamada descoerência para alguns casos onde, mesmo que você diga que o gato, né, e o observador são completamente quânticos, em alguns casos você pode definir, a partir da mecânica quântica, você pode definir o que seria um estado clássico do ambiente, do banho exterior, tá? Mas isso é um problema, em princípio, ainda em aberto para se discutir, tá bom? E para que a gente vai discutir essas coisas, né? São tão complexas? É porque cada vez mais a gente quer um celular mais rápido, né? E a gente quer que a gente faça uma transação bancária e ela seja segura. Isso vai ser possível
se a gente tiver a chamada computação quântica, onde hoje a computação é baseada em 0 ou 1, ou passa corrente ou não passa. É chamado bit clássico. Mas e se eu tiver uma superposição de 0 e 1? Uma superposição de estados. Então eu tenho o que ele chama de quantum bit, né? Ou qubit. Então esse é um futuro para a computação, tá bom? Outro ponto que muda completamente a realidade é o chamado emaranhamento. Por quê? Porque esse gato aqui, ele está vivo e morto, e isso independe do movimento relativo, da distância. Isso é uma propriedade desse sistema. Gato e átomo, por exemplo, certo? Então, mesmo que você você separe o sistema, né? Ele vai continuar, de uma certa forma, esses dois átomo e gato, eles vão continuar ainda, que a gente chama emaranhados quanticamente. Isso não tem análogo clássico. Isso não tem. Aqui a gente está colocando um fiozinho, né? É como se tivesse um fiozinho, mas esse fio não existe, tá? Mas o fato é que, se você fizer uma medida aqui do átomo, você sabe necessariamente qual é o resultado da medida do gato, porque eles dois estão emaranhados. Então, o que é isso? Olha que mudança brutal na forma como a gente pensava. Do ponto de vista de Copenhague, não existe essa realidade, fora e eu, observador independente. Eu interfiro diretamente na medida, tá? E mesmo que eu separe o estado, eles vão interagir, não é o termo certo, eles não estão interagindo, mas eles vão estar, o que a gente chama, correlacionados, mesmo distantes. Então, que realidade louca é essa, né? Então, coisas de mecânica quântica. Para a gente finalizar, olha o Einstein novamente com a sua teoria geral da relatividade. E aí, ele acaba com a gravidade. Se Newton disse que era uma força, Einstein disse, não é força não. É efeito da curvatura do espaço-tempo. O espaço-tempo é curvo e um dos efeitos dele é exatamente trazer dois observadores para próximos. O efeito desvio geodésico. Isso é gravidade, não é força, é inércia. Então, isso aqui foi visto, um dos pontos onde foi visto, onde foi comprovado, foi no Ceará e agora vai fazer 100 anos daqui a 2 anos. Certo? Foi em Sobral, onde, se é curvo, ó, um raio de luz desse que passa, vai sofrer uma deflexão, como se fosse uma lente, né? Um peixe lá que você tenta pegar, mas ele está em outro ponto, né? Então, fizeram isso, ó. O peixe, na verdade, é uma estrela só. Então, essa aqui é a posição aparente, ó, mas parece que ela é vista, na verdade, aqui, ó. Por quê? Porque o raio de luz passa, né? Aqui, desculpa, que é o real, a luz passa, é defletida, e para um observador aqui, ó, ele passa uma reta, porque ele desconsidera esse efeito, e é como se ela estivesse aqui. Então, é possível, foi comprovado, e essa é uma forma de tirar essa realidade desse ponto de vista. Por quê? Porque agora o espaço não só ele vai ter influência física sobre a simultaneidade, como ele vai ter uma dinâmica. E há 2 anos atrás, foi mostrado que essa dinâmica é tal, aqui 2 buracos negros, né, se colidindo, é tal que essa dinâmica pode gerar como se fosse uma onda, uma perturbação de quê? De nada, do próprio espaço-tempo. E foi observada há pouco mais de 2 anos, tá certo? Então, essa noção de realidade, ela está continuamente sendo alterada. Então, eu até acredito que, olha só, outra coisa que está modificando bastante, composição do universo. Vamos pegar tudo aquilo que pode ser descrito por toda a física que a gente falou até agora, corresponde ao quê? 4% daquilo que se observa e que não se sabe qual é a causa. A maior parte é um conteúdo que faz o quê? O universo está em expansão. Nós não sabemos o que é, e do ponto de vista de cálculo, aquilo que a gente mais entende por ser a fonte dessa aceleração, esse é o pior resultado da física teórica. É o pior resultado entre o resultado
calculado e o resultado observado, certo? Então, eu sinto que cada vez mais a gente está precisando de quê? De novas ideias para atacar esses problemas. Porque as nossas ideias até agora, cada vez mais, elas não estão explicando isso que é chamado de matéria escura, energia escura, desculpa, nem a matéria escura que está presente nas galáxias, a gente não vê, por isso que é escura, mas a gente vê o fenômeno, o efeito dela. Ó. O efeito dela é com que a velocidade de rotação, ela deveria começar a cair a partir de que você sai do centro da galáxia. Mas ela se mantém constante. Como explicar isso? Tem que ter uma matéria lá, tá? Que a gente não vê, não cabe nos modelos atômicos. Os modelos atômicos são ineficientes. Então, cada vez mais, a gente se pergunta, encerrando, né? Se as constantes ajudaram a gente a perceber uma nova realidade, ou pelo menos a interpretar de forma diferente o que é a realidade, então, muitos autores chamam para si essa responsabilidade de dizer, talvez a gente precise de novas relações, novas constantes, para que a gente possa descrever alguma realidade que esteja faltando. Obrigado, professor. Bem, gostaríamos de agradecer ao professor Euclides pela sua exposição. Agora nós teremos um momento em que os mediadores vão ainda fazer algumas provocações, como o professor Ivani gosta de dizer, tá? Para poder tentar tornar mais claro ainda esses questionamentos, esses posicionamentos.